na igreja e tudo mais. Bom, hoje é o último domingo de maio. Nós estamos falando a respeito de família. Temos falado nesse domingo alguma coisa a respeito de família, o que é algo importante, que temos que agradecer sempre a Deus, né? Deixa eu botar aqui uma música no fundo, em nome de Jesus. E agradecer sempre a Deus, para que a gente possa, em nome do Senhor Jesus, poder agradecer pela nossa família, em nome de Jesus. Amém? Eu queria falar sobre uma família interessante na Bíblia. Está no livro da Rainha Esther, livro de Esther. É porque eu a chamo de Rainha Esther. O nome dela, na verdade, era Hadassah, tá? A gente chama o livro de Esther, é um nome da Pérsia. O nome dela é hebraico, dos judeus, é Hadassah. Hadassah significa aquela planta, aquela flor que parece uma estrela, chamada mirta. Além da beleza, ela exala um perfume dos mais caros que existia naquela época. Então, o nome de uma pessoa sempre representa aquela pessoa, ou aquilo que aconteceu na vida daquela pessoa. Os judeus tinham essas coisas, né? Dava o nome de acordo com a situação e a história. A gente viu que Sara, com quase 99 anos, quando Deus falou que ela ia ter um filho, e ela riu. E elas riu, mas riu zombando, do tipo, tá de brincadeira. Ô Abraão, para com isso, Abraão. Mas Abraão foi lá e mandou ver. E aí ela engravidou. E aí o nome do garoto recebeu o nome de Isaac, porque era o filho do riso. Ela riu e o nome era Isaac. E outros nomes, mas nós não vamos ficar citando nomes aqui. Eu quero falar sobre a família. A história de Hadassah, que aparentemente ela, uma menina que tinha tudo para desistir das coisas da vida, uma menina que sem pai, sem mãe, nascida no exílio, já estava no exílio quando Israel foi castigado pelo próprio Deus, dizendo que Israel seria levado no cativeiro por 70 anos, o castigo seria de 70 anos, e ela nasce no exílio e cresce no exílio. E aí as pessoas ficam reclamando aí da vida e da família, às vezes que tem, quando deveria se dar valor à família, dar valor ao pai, dar valor à mãe, dar valor aos irmãos, família que tem. Então essa menina Hadassah foi levada, foi entregue nas mãos de Mardoqueu, que era um tipo de tio, primo, era um primo distante, mas como se fosse um tio. E esse Mardoqueu na Bíblia, muito temente a Deus e aplicando todos os conceitos familiares, que a gente tem que entender uma coisa. Quando a gente está falando de família, semana passada eu falei sobre famílias distorcidas. Não sei se vocês viram a mensagem, se não viram, vai lá no canal do YouTube, já está cortado e editado. Nós falamos sobre famílias distorcidas. Hoje, atualmente, as famílias foram distorcidas, destruídas, foram alteradas, mudadas. E algumas pessoas colocam a culpa porque não tinha mãe.
porque não tinha pai para tomar conta, porque não tinha isso. Essa menina foi criada sem pai, sem mãe, e a prova de que uma pessoa, mesmo sem pai, sem mãe, criada no exílio como escravo, aqui nessa época já não eram mais escravos, essa época aqui já tinha passado já dos 70 anos, dentro dos 70 anos, porque era na época do rei Assuero, rei Artaxerxes, rei da Pérsia, e esse rei deixava o povo judeu que ficou por lá, que não quis voltar para Jerusalém, que não quis voltar para Israel, ficou por lá mesmo, ficou pelos territórios dos persas. Então, essa menina, ela tinha tudo para não aderir aos conceitos religiosos judaicos e os ensinamentos de Moisés e os ensinamentos dos profetas. E naquela época já tinha os profetas. Dizem os historiadores, possivelmente quem escreveu o livro de Esther foi Esdras. Esdras era um dos escribas que escreviam, compilavam as escrituras sagradas. E escreveu a história de Esther. E olha que Esdras, no término dos 70 anos, ele é chamado por deixa eu ver, me lembrar aqui. Lembrar essas coisas, que é história bíblica, né? Ele é chamado por Neemias. Esdras é chamado por Neemias, porque ele era o escriba, e Zorobabel era o sacerdote, também é chamado para voltar para Jerusalém. Então, Zorobabel volta com uma parte do povo, Esdras também volta lá para Jerusalém, mas ele escreve essa história linda, é uma história de amor, é uma história de relacionamento, é uma história espiritual, é uma história de família, é uma história de disciplina, é uma história de obediência, é uma história de confissão de caráter, de personalidade. E Esther, essa mulher, que era uma moça, né? Num concurso de beleza, o rei teve uma desavença com a rainha, botou a rainha para correr e falou: vou escolher outra rainha. Fez um concurso em todas as províncias, e ela, como tinha uma beleza excepcional, também se apresentou, ganhou o concurso. E quando ela ganha o concurso da província, vai para a cidade aonde o rei Assuero vive, e por um ano ela é tratada, ela é cuidada, bem alimentada, bem vestida, para que depois de um ano pudessem as mulheres se apresentar e o rei escolhesse uma para a rainha. Então, no meio de todas essas mulheres, Esther tinha fé dela em Deus, Jeová, o Senhor, e ali o Senhor deu a condição dela se tornar rainha. Mas ela nunca deixou que a vida dela social e a vida dela financeira, principalmente, mudasse ou alterasse a sua fé em Deus, o seu conceito, a sua devoção. E quando a gente lê essa história, a gente vê que ela não era uma mulher cheia de mimimi, reclamando da vida nem das coisas. Ela era determinada, tinha muita coragem, muita ousadia. Eu acredito que ela aprendeu tudo isso com os ensinamentos da palavra de Deus. A Bíblia, no meio de uma família, ela tem o poder de ensinar, de mostrar as verdades que nós, às vezes, não queremos ver, não queremos obedecer. Mas Esther, ela foi criada por um tio que também era uma pessoa extremamente humilde,
mas também devoto à sua fé em Deus. E isso motivou ela a manter a sua fé em Deus. Eu tenho que fazer lembrar que ela passou nesse concurso, passou um ano morando no castelo, sendo cuidada e tratada, mas o tio dela sempre acompanhando ela, o tio dela sempre indo lá visitando-a, sempre orientando-a, orando por ela, falando das coisas que estavam acontecendo ao povo judeu. E foi um sucesso para o tio dela, porque numa dessas idas no castelo ele descobriu que 2 pessoas estavam tramando matar o rei, e ele denunciou essas pessoas, e com êxito o rei não foi assassinado. Se ele largasse a Esther para lá, ele não ia ter essa oportunidade, essa experiência daquele acontecimento, porque aquele acontecimento foi uma peça-chave para que lá na frente, no futuro, Esther fosse usar aquilo para levantar Mordecai e dar a honra que ele merecia, porque depois num jantar ela diz, né? E aí aquele passeio de cavalo com roupas do rei, com o anel do rei, que botaram no tio dela para dar a honra para o tio dela, que é uma outra história aqui que eu não vou me alongar. Mas a gente vê que entre os anos 470, 486 a.C., esse livro foi escrito, foi deixado para que a gente pudesse tirar proveito disso. Naquele tempo, os judeus continuavam morando junto dos persas e tinham os inimigos. Os inimigos sempre vão estar por perto de cada um de nós. Tinha um tal de Ramã, e era uma grande provação que eles iam passar por causa desse governador, um dos governadores chamado Ramã. E esse título dele deu direito a ele de lançar um decreto contra os judeus. Ao momento em que o tio de Esther manda avisar a Esther. E é essa história que eu quero ler aqui, esse trecho dessa história, no capítulo 4 do livro de Esther, para a gente poder prosseguir a partir daqui. Amém? No capítulo 4, no versículo 13 até o versículo 17, nesses 5 versículos, nós vamos entender por que Esther foi elevada a um status de uma menina pobre, sem pai, sem mãe, sem família, a um status de rainha. Tinha um propósito. Deus tem sempre um propósito. Quando Ele muda a vida de uma pessoa, ou Ele faz algo na vida da pessoa, Ele tem um propósito. Por isso que a gente sempre fala assim: olha, Deus tem um propósito na tua vida, Lourdes. É por causa disso. Deus tem um propósito, Zé Antônio, na sua vida. Você tem que receber e dizer: Senhor, eu quero cumprir o teu propósito na minha vida. A gente não sabe qual é o propósito de Deus. Esther também não sabia. Ela já estava como rainha, estava vivendo a vidinha dela tranquila, com iguarias, com roupas, com joias, vivendo bem com o rei. O rei amava. O rei amava tanto. E o rei podia ter quantas mulheres quisesse, mas ele só quis ter Esther. E ele, no momento de Esther vai até o rei, aquele momento difícil, em que a rainha não poderia ir até o rei sem a permissão do rei. Eram protocolos para se cumprir. Ela tinha que pedir permissão
e alguém comunicava ao rei: ó, a sua rainha quer falar contigo, a sua rainha quer vir aqui, quer falar, quer que tu vá lá. Mas ela se arrumou toda e foi. Ela foi por causa disso aqui. Existia uma crise, uma grande provação que os judeus iam passar, e ela não poderia ficar de fora. Às vezes a gente fala sobre isso aqui na igreja. Quando estamos num momento de crise, não fique de fora. Eu falo isso, sabe por quê? A gente diz que os alemães mataram 6 milhões de judeus. Mas não foram 6 milhões de judeus assim rápido. Foram aos poucos. Eles iam invadindo as cidades. E os moradores daquela cidade que não eram judeus deduravam quem era judeu. E quando eles entravam numa cidade, os alemães entravam, o vizinho dedurava o vizinho que era judeu. E aí os alemães entravam, roubavam tudo, ouro, tudo que tinha, empresa, casa, levava eles para o asilo. Aqueles vizinhos achavam que não ia ter problema para a vida deles. Mas eu sempre falo, se você não se preocupar com o teu próximo, se você não ajudar o teu próximo, você pensando que aquilo ali não vai te atingir, um dia aquilo pode te atingir. E foi o que aconteceu. Aquelas pessoas que ajudaram, incriminaram os judeus para eles serem presos e levados. Depois, o próprio sistema tomou também os bens deles. Não mataram, mas tomou os bens. Os bens que levaram dos outros também levaram dele. Isso quer dizer que o que dá lá também pode dar cá. Não fica de fora não. Esther é a rainha. Ela poderia falar assim: o que eu tenho a ver agora com esse povo aí? Eu sou rainha, sou mulher do rei, não vai acontecer nada comigo. Então vamos ler o texto. Diz assim: então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares, nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegasse a esse reino. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, junta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei. E ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. Amém? Então vocês entenderam que ela também foi enquadrada e aceitou o desafio, porque ela era uma rainha persa, mas ela era uma judia. Ela sabia que o nome dela era Radassa. Ela recebeu o nome persa, chamada Esther, mas o nome dela era Radassa. E ela tinha que mostrar qual era a identidade dela verdadeira: a de rainha persa ou de judia? Ela ia virar o rosto, tipo, quero saber, ou ela iria estar pronta para abraçar essa fé e tudo aquilo que ela foi ensinada quando criança, pelo tio Mardoqueu, pelos seus familiares, que o pai e a mãe não estavam presentes, mas não ia justificar ela ter mau caráter,
nem ter uma personalidade destruída, ou nem não ter uma condição psicológica de ninguém ligou para mim, então eu também não quero saber mais disso, né? Quantas pessoas fazem isso? Ninguém ligou para mim, meu pai não ligou para mim, minha mãe não ligou para mim, agora eu vou ter que ficar ligando para esses pobres. O povo era pobre, rica era ela. Ela poderia menosprezar, ignorar, mas ela diz: olha, então orem todos, peço para todos orarem. Eu aqui também vou orar, vou jejuar 3 dias. Eu vou comparecer diante do rei. Segundo a lei eu não posso ir, mas eu vou. E se perecer, pereci. Ou seja, eu posso ser morta pelo desacato que eu vou trazer, mas eu vou fazer isso pela fé em Deus, pelo meu povo, proteger minha família, porque a minha família pode ser perseguida, caçada e morta. Pelo decreto era isso, que no certo dia determinado todas as províncias iam caçar os judeus, de casa em casa iam desalojá-los e iam matá-los. E uma forca especificamente estava preparada atrás do castelo para enforcar Mordoqueu, depende da linguagem da Bíblia de vocês. Mordoqueu tinha uma forca para ele especial, por esse tal de Naamã, de Amã. Era o inimigo se manifestando contra a família de Esther. E aí, no capítulo 5, sucedeu que ao 3º dia, Esther se vestiu com trajes reais. Olha, quando você for fazer uma coisa na tua vida, faça da forma correta. Se vista como uma pessoa vitoriosa, não como uma pessoa derrotada. Amém? Ela passou 3 dias jejum, sem comer, sem beber, mas naquele dia ela tomou o banho dela, botou as vestes delas reais, se maquiou, se preparou poderosamente, como as mulheres sabem fazer, né? Sabem ficar bonita, mais bonita do que tudo. Ela foi se apresentar, diz que se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. Devia ser um varandão, né? Ele estava sentado. E sucedeu que, vendo o rei, a rainha, que estava no pátio, quando a gente fala pátio, é aquele negócio grande, de castelo grande, gente. Ela alcançou graça aos olhos do rei, e o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Esther chegou e tocou na ponta do cetro. Cetro significava o poder do rei. O rei tinha poder de vida e de morte. Fabiana, poder de vida, poder de morte. Ele poderia ali decretar um desrespeito, um desacato e mandar afastar, tirar da vida dele Esther. Ele fez isso com a rainha Vasti. Ele fez uma festa e chamou a rainha para participar da festa, para apresentar ela aos seus amigos dos reinos. E ela simplesmente falou: não vou, não estou afim de ir, não estou afim de obedecer. Uma mulher, uma pessoa que não quer obedecer, não tem disciplina,
é tendenciosa de ser derrotada. Naquele dia ele, tira fora essa mulher da minha vida que eu vou escolher outra rainha. Por causa disso. Quanto mais comparecer diante do rei sem autorização do rei. Se com autorização o rei mandando chamar e a pessoa diz não vou, ele já mandou pastar, quanto mais se vier sem autorização. Se essa menina não fosse criada numa família com conceitos que agradasse a Deus, ela certamente, como muitas aí a gente vê, filhos e filhas fazem isso, não querem nem saber de mãe, de pai, nem de familiar, nem de nada, não quero saber de nada não. Não me aborrece com essas coisas não, já tenho meus problemas. Não é assim? Mas ela tocou na ponta do cetro. Então o rei disse: o que é que queres, rainha Esther? Qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Aquele rei amava aquela mulher. Ele abre a oportunidade, ainda contra a lei, ele abre o precedente para que ela venha até ele, e ele permite, quando ele levanta o cajado, levanta o poder dele de rei, a permissão de chegar até diante dele. E ele, mais do que isso, ele diz: o que tu quer? Qual é o teu pedido? Até a metade do meu reino eu vou te dar para você. Ela ganhou aquele rei naquela hora. É o direito de resposta. Esther, ela ensina nessa vida dela aqui 5 lições que eu queria passar para você. Primeira lição é uma lição de coragem. Esther teve coragem para fazer isso, porque outra mulher não faria, teria medo. Eu não vou fazer isso nada, é contra uma lei, eram leis, é contra a lei, eu não vou fazer isso, vou esperar uma oportunidade, quando der eu falo. Mas Esther se preparou, 3 dias, 3 noites, jejuou, orou, o povo orou, as pessoas oraram, ela orou, as concubinas dela também oraram, todos jejuando, todos orando, e ela foi na autoridade, com coragem, pela fé, em nome de Jesus. Quando você tiver que fazer algo, tenha coragem, mas ore, jejue, que Deus vai fazer alguma coisa, amém? Foi assim com ela. Ela não fugiu ao chamado e ao comprometimento dela com o seu povo, amém? Porque ela era uma rainha persa, com nome persa, e o rei nem sabia que ela era judia. O rei não sabia que ela era judia. O rei pensava que ela fosse persa. Vivia na cidade de Suzã, vivia com um nome persa. As pessoas chamavam ela lá de Esther, era um nome persa. Os judeus chamavam de Hadassah, era um nome judaico. Aparentemente, parece que ela enganou o rei. Não, ela não enganou, ela só deixou de falar que ela era judia, e ela tinha que expor isso. Mas a primeira coisa que ela ensina é que tem que ter coragem, e a Bíblia mostra essa coragem. Mesmo podendo perder a sua vida, se apresentou diante do rei, que era o seu marido, para proteger o seu povo. A gente vê
Muitas pessoas, eu não vou chamar de medrosa. Quando a gente coloca adjetivo, fica parecendo que ele está menosprezando ou depreciando uma pessoa. Eu vou dizer que tem muita gente com ausência de coragem, para não chamar de medrosas. As pessoas hoje estão vivendo a sua fé em Cristo Jesus com ausência de coragem. Não estão tendo aquela coragem que Jesus Cristo ensinou, aquela ousadia, intrepidez. Pedro tinha medo. Pedro e os apóstolos, os discípulos de Jesus, tiveram medo quando Jesus morreu. Pedro e os discípulos ficaram tremendamente aterrorizados, com medo de perder a vida. Mas depois que Jesus ressurge e trata com Pedro e conversa, ensina os poucos 40 dias que ele passou, ele acaba de ensinar o ciclo de que eles iam fazer e diz para ele: vai agora para Jerusalém, porque eu vou me ausentar, mas eu não vou deixar vocês órfãos não, porque eu vou enviar o Espírito Santo Consolador. E quando eles estão lá no cenáculo, é derramado o Espírito Santo, e a partir daquele momento Pedro vai para uma praça e começa a pregar o Evangelho com ousadia, com intrepidez. Mais de 3.000 e poucas pessoas se converteram ao Senhor. E cada vez que ele ia para a praça, as pessoas iam recebendo a Jesus Cristo como Senhor. Os romanos prenderam Pedro, levaram para a cadeia, e lá ele confessou a fé em Jesus Cristo. E lá Pedro chega para os romanos, para o governador, e diz: me importa mais obedecer a Deus ou aos homens? Então eu quero obedecer a Deus. E isso poderia pôr ele em risco de morte. E aí trancafiaram Pedro, o anjo vai lá, tira Pedro da cela, e prende Pedro, e persegue a igreja, e persegue cada um deles. Provaram a sua fé. Durante o decorrer dos anos, foram mortos também. Foram perseguidos e mortos, mas nenhum deles negou a Jesus Cristo. Todos tinham coragem, todos tinham ousadia, todos tinham intrepidez. Esther estava revestida do Espírito Santo, do Espírito do Senhor, de coragem. Então olha aí, vou falar uma coisa para você: tenha coragem. A segunda lição que a gente aprende aqui nesse livro da Esther é a sabedoria. A sabedoria é algo que você tem ou você não tem. Mas lá o livro, lá no Novo Testamento diz: se você não tem sabedoria, peça a Deus que Ele a dará. Deus quer te dar sabedoria. Deus quer te dar condição para você ser uma pessoa sábia. Quando o rei Salomão, após a morte de Davi, seu pai, vai orar e fala com Deus, e Deus fala para ele: o que você quer, o que você precisa para reinar? Ele era um garoto jovem. Ele poderia falar assim: eu quero poder, eu quero força, eu quero ter condição de vencer meus inimigos, eu quero derrotar os meus inimigos, não é assim? Pô, ele vai ser rei. Ele falou: Senhor, me dá sabedoria, eu quero só sabedoria para cuidar do reino. E aí Deus fala assim: porque tu só me pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria, e tu serás o homem mais poderoso, rico. Foi o rei mais poderoso, rico, que Deus derramou todas as bênçãos sobre a vida de Salomão. Então a sabedoria, ela estará dentro daquele que pede a Deus sabedoria. E essa mulher chamada Esther, ela pede sabedoria, e dentro dessa sabedoria Deus dá uma estratégia
Quando você pede sabedoria a Deus, Ele vai te dar uma estratégia de vida. Ele vai criar uma estratégia para você. E é isso que eu quero falar para você. Quando Esther, sabendo do que estava acontecendo, ela esperou o momento certo para falar com o rei. Ela não se precipitou, vou lá fazer isso. Ela levou 3 dias orando, jejuando. E ela esperou o momento certo, se encontrou com o rei. E ela não falou logo diante do rei. Ela falou, quero fazer um jantar para o rei. Ô glória, quero fazer um carinho com meu marido. Não foi assim? Ela não foi lá reclamar. Primeiro ela fez um jantar. Aí no decorrer do capítulo 5, vamos ver que ela preparou esse jantar. Na verdade foram 2 jantares. Ela não fez um jantar. Primeiro jantar ela preparou o caminho. Primeiro jantar ela fez lembrar ao rei que alguém havia salvado a vida do rei, e o rei não fez nada por essa pessoa. E o rei pensou, foi mesmo, fui protegido por 2 que queriam me matar. Como é que é o nome dessa pessoa? Foi Mardoqueu, tio dela. E o rei homenageia e manda dar o melhor. Só que Esther era sábia, sabedoria estava com ela. Ela pegou o maior inimigo dos judeus e convidou para esse jantar, junto com o rei. Isso é sabedoria. O cara tinha feito um decreto contra os judeus, estava ali, fez o jantar. E na hora da homenagem, sabe quem tinha que homenagear Mardoqueu? Ramã. Teve que pegar Mardoqueu com roupa do rei, com o anel do rei, com a coroa do rei, com a espada e o escudo do rei, montado no cavalo do rei, andar pela cidade, e Ramã tinha que ir declarando: este é aquele que salvou a vida do nosso rei, e recebe toda a honra, toda a homenagem. É assim que Deus quer fazer com o seu inimigo. O seu inimigo tem que ser humilhado. E nós, povo de Deus, teremos que ser exaltados. Por isso que ele fala que os humilhados serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. Essa história mostra exatamente isso. E aí Esther, ainda com aquele posicionamento de sabedoria, o seu comportamento, o comportamento da Esther, mostrava uma dependência completa de ouvir a voz de Deus, a estratégia de Deus. Ela não ia botar culpa na família. Ela não tinha pai, não tinha mãe, agora tem essa vida boa, vou ficar me metendo nessa bagunça, nessa falcatrua. Não, eu tenho Deus no meu coração. Não é assim? Muita gente faz assim, né? Já tenho Deus no meu coração, estou bem com Deus. Pá, tamo junto, Deus. Tamo junto aí, nem se mete com nada. E Esther traz o inimigo, e o inimigo é servido num prato, numa bandeja, porque o inimigo pensa que vai nos derrotar, mas não vai nos derrotar. Deus tem sempre um plano B. Nós temos o plano A, mas Deus tem o plano B. Se o plano A nosso não for o que Deus quer, Deus tem o plano B. E no plano B, Deus fará coisas maiores. Aquele cara ficou zangado. E ela faz o segundo jantar. No segundo jantar, sim, aí ela se faz presente e diz quem ela é. Então essa terceira lição
da humildade agora. Esther mostra que nós, servos do Senhor, temos que ter coragem, ter sabedoria, mas ter também humildade. E ela se apresenta agora não como rainha, mas como uma serva, como uma judia do povo judeu, que seria perseguido no dia X, no dia tal. Haveria uma liberação para matar todos os judeus. E ela fala para o rei, inclusive eu, porque eu também sou judia: como tu pode permitir isso? E ele pergunta como é que foi feito isso, que ele assinou e não se deu conta. E ela diz: esse homem, convida para janta, esse homem. O rei ia pegar o pandeiro e tascar na cabeça dele, alguma coisa assim. Ele ia matar ele ali agora. Mas o rei havia assinado um decreto, e nesse decreto ele não poderia desfazer o decreto. Pensa sobre isso. E a humildade agora de Esther é que Esther não sabia mais o que ia ser feito então. E o rei dá o direito de defesa, o direito de liberdade. Amém? Ele cria um novo decreto, onde ele diz e dá o direito dos judeus, cada um deles, pegar nas suas armas, nas suas espadas, forjar espada, criar sua arma de guerra, e que quando viessem contra eles, tinham o direito de se defender. Ainda dá para a gente usar. Tinha o direito de se defender. Tinha o direito, graças, obrigado Senhor. Obrigado Senhor. Tinha o direito de se defender. Amém? Ainda bem que o celular não tem isso, né? O celular tem a bateria dele. Continua. Acabou a luz, voltou a luz. Se você segura a luz aí. O direito de defesa, o direito de liberdade, o direito de ter uma vida livre. Amém? E há naquele momento uma grande guerra. Os judeus vencem porque teve o direito de se defender. Tudo por causa de uma oração. 3 dias de jejum. Oração. Deus fez algo tremendo. Amém? Agora, a humildade dessa mulher chamada Esther é que ela não foi egoísta, ela não foi arrogante. Ela poderia falar assim: mata esse desgraçado. Tu disseste que me dá metade do teu reino, eu não quero não, quero que tu mate ele agora. Ela não foi arrogante, ela não foi egoísta, ela não foi egocêntrica. A humildade dela, porque ela tinha sido criada numa família com conceito de Deus. Amém? Os conceitos dela eram conceitos de Deus, ensinamento de Moisés, ensinamento dos profetas. Os ensinamentos da palavra de Deus estavam dentro dela. Tinha sua identidade formada na cunha da família espiritual, da família de Deus. Amém? E ela só precisa de Deus para Deus defender ela. Aquele Naamã se lascou. Ele foi o primeiro que foi pego por Mordecai, e ele inaugurou aquele tripé com aquela forca. Não só ele, mas toda a família dele foi pendurada naquela forca. Eram várias forcas assim, atrás do muro do castelo. E Ramã, o inimigo, que achava que ia fazer acontecer, pendurado nas cordas que ele preparou contra o povo de Deus. Não há nada
que seja preparada contra nós, que Deus não saiba, que Deus não possa nos livrar e nos proteger, amados. É uma história maravilhosa de uma mulher intercessora, protetora da sua fé, grata da sua condição de ser rainha, mas também de ser judia. Ela era grata. Glórias a Deus. E a última lição era a confiança. Era a confiança. A confiança de Esther. Confiava em Deus. Desliga esse ar para diminuir a pressão da energia. Confiava em Deus plenamente. Sabe por que ela confiava? Ela era rainha, mas ela era serva. Amém? Ela era serva. Então a confiança, a obediência que estava já plantada no coração dela, fazia dela uma serva. Fazia dela alguém muito especial para Deus. Alguém que Deus ia usar. Deus tem que usar alguém para fazer alguma coisa para Ele, amém? É Deus que vai dar o livramento, é Deus que vai abençoar, mas Ele tem que usar alguém. Ele tem que usar alguém, alguma coisa, e é por causa disso que a rainha Esther foi vitoriosa em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa, nessas lições de coragem, de sabedoria, de humildade, de confiança, mostrar quem nós somos diante da casa de Deus, diante do Senhor. Que o Senhor possa abençoar a tua vida que está nos assistindo. Aqui já acabou a luz 3 vezes, já voltou ela 3 vezes. Nós vamos encerrar, para que a gente possa curtir, usufruir desse finalzinho, que possivelmente quando a gente sair, a luz vai acabar e não vai voltar mais. Então eu quero que você se ponha de pé, que tu possa ter aprendido com Esther, que tu possa ter recebido de Esther essa coragem, essa sabedoria e essa humildade e a confiança em que nós precisamos confiar quando nós acreditamos em Deus e colocamos a nossa fé em Deus. Amém? Você precisa ter a confiança e a fé em Deus. Você precisa de ter essa confiança e essa fé. Não importa qual é a tua cultura, qual é o teu poder financeiro, não importa nada disso. A sua fé vai mostrar quem você é. E aí Deus vai te abençoar. Deus está levantando famílias, pessoas que queiram fazer algo excepcional para Ele, como fez com Esther. Deus quer fazer na tua vida. Não tenha medo. Dobre o teu joelho, ore, vá na direção do Senhor, porque o Senhor, ainda que Ele esteja sentado no trono, porque o Senhor, nosso Senhor está sentado no seu trono, amém? Ele foi e voltou para o seu reino. Ele está sentado no trono, estou vendo? Sentado no trono. Quando você aparecer de longe, o Senhor vai te ver. O Senhor vai levantar o cajado dele. O Senhor vai autorizar a tua presença diante dele. Tu vai tocar no cajado, porque o Senhor vai te dar a permissão e vai te perguntar: o
que tu queres? O que tu queres? O que tu queres? O que você está precisando? Porque Deus não vai dar só metade do reino, não. Ele te deu a vida dele mesmo. Ele entregou a vida dele. Jesus entregou a sua própria vida por mim, por você. Ele deu mais do que o reino. Ele deu a ele próprio. E ele diz: o que tu queres, eu vou te dar a minha vida por você. E assim Jesus nos transformou nessa linda e maravilhosa família, em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar. Que Deus possa mostrar. Está caindo água aqui. Nós vamos parar. Que Deus possa abençoar a tua vida, a minha vida, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar a tua vida e a minha vida, em nome de Jesus. Toma aqui, pega aqui. Glórias a Deus. Vai? Deixa aqui. Glórias a Deus. E assim de pé. Assim mesmo de pé, eu quero que você faça essa tua oração e acredite que algo Deus tem para fazer na sua vida. Que você possa declarar isso em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós entregamos os teus filhos, as tuas filhas, a tua igreja nas tuas mãos e declaramos pela fé no nome de Jesus que somos filhos e não escravos, que assim como Esther fomos feitos reis, rainhas, príncipes, princesas. E diante da tua presença, Senhor, reivindicamos o direito da vida, o direito da vitória sobre nossos inimigos, o direito de lutar para tomar a bênção com nossas próprias mãos, se for preciso. Que tu abençoe a tua igreja, que tu abençoe o teu povo, que tu abençoe o teu povo na face da terra, que tu abençoe as famílias que aqui se representam, que tu abençoe o teu povo que está lá do outro lado, pela internet, online. Toma nas tuas mãos, Senhor. Nós profetizamos a tua bênção sobre a vida da